Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, nós daremos sequência ao nosso estudo. Estamos estudando o Sermão do Monte e nós estudaremos hoje Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 21 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, o Senhor Jesus fala aqui a respeito de um tema tão importante nos relacionamentos humanos, porque infelizmente o desrespeito à vida está presente nos relacionamentos humanos desde lá, o princípio, quando Caim se levantou contra o seu próprio irmão e o matou. Quantas mortes, quantos homicídios ao longo da história. Fico pensando, nós pais queremos ver no seio da nossa casa, da nossa família, o amor, o respeito, a paz, a compreensão. E se porventura a família não se comporta assim, nós ficamos entristecidos, desgostosos, porque nenhum pai, nenhuma mãe consciente quer ver o desentendimento perdurando no seio familiar. Nós queremos ver a paz na família. Meus queridos, de igual forma, o Senhor Deus não se agrada do desentendimento, da violência, do homicídio. E o Senhor Jesus fala aqui a respeito do homicídio. Mas, irmãos, os irmãos que ficaram aí atentos na leitura, certamente já observaram que o Senhor Jesus, ele fala mais do que do homicídio. Ele fala a respeito da dignidade da vida. Nós podemos dizer que essa porção lida fala sobre a dignidade da vida, não apenas sobre o homicídio. E nós vivemos época em que se fala muito nesse tema, se não de uma forma direta, mas é um assunto que sempre está em pauta. A mídia e as pessoas, de forma geral, se preocupam com esse tema, porque ao longo da história, e de uma maneira até mais acentuada em nossos dias, tem se falado a respeito do desrespeito, ou sobre o desrespeito à vida. Historicamente, nós encontramos guerras onde não se respeita o semelhante, escravidão, segregação racial, pedofilia,
violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o ser humano de maneira geral. Então é um tema bastante atual e que tem se discutido muito nos últimos dias. E o Senhor Jesus fala com clareza aqui. Eu quero convidar os irmãos para nós observarmos como o Senhor Jesus trata a respeito do homicídio, com uma abrangência, falando a respeito da dignidade da vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar, irmãos, que o Senhor Jesus, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. Quando o Senhor Jesus propõe nos mostrar a dignidade da vida, será que o Senhor Jesus está fazendo uma modificação da lei de Moisés? Uma modificação daquilo que foi posto no Velho Testamento? Ou será que o Senhor Jesus aqui está trabalhando pela restauração da compreensão do que foi dito no passado? Será uma modificação ou uma restauração de sentido? Porque ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. O que os irmãos acham? Está havendo uma modificação ou não? Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui não está se referindo ao que Moisés disse. Ele não está se referindo ao que o Senhor instituiu por meio de Moisés. Ele estava se referindo ao que os mestres, os escribas, os fariseus ensinavam desde a antiguidade. E os fariseus e os próprios escribas restringiram o ensino que veio por meio de Moisés. Eles restringiram demais aquele ensino. Eles restringiram o homicídio apenas ao atentado que tira a vida do semelhante. E aqui o Senhor Jesus mostra que a dignidade da vida deve nos preocupar com fatores que vão além do atentado que tira a vida do semelhante. O Senhor Jesus mostra aqui também que os fariseus e os escribas se preocupavam apenas com as consequências legais do homicídio. Porque o Senhor Jesus disse que eles ensinavam para não matar, e quem matasse estava sujeito a julgamento. Então havia um ensino: olha, se você matar, você vai passar por um processo, você vai ser julgado e você vai receber uma pena. E isso era tratado apenas no nível legal e humano. O Senhor Jesus vem mostrar aqui que o trato digno do semelhante envolve um bom relacionamento com Deus. E quando nós não tratamos dignamente o semelhante, este relacionamento com Deus é comprometido também. Portanto, meus queridos, a questão do homicídio não é uma questão apenas social, é uma questão espiritual também. E é isso que o Senhor Jesus mostra. Então o Senhor Jesus aqui, ele não está modificando o que Moisés disse. Ele não está modificando o Velho Testamento. Ele está restaurando o verdadeiro ensino, o verdadeiro espírito daquilo que Moisés disse. Interessante, irmãos, isso já nos faz pensar numa coisa. Às vezes nós nos enganamos achando que boas leis vão mudar a sociedade.
É claro que nós precisamos ter boas leis. É claro que é necessário aplicar estas leis. Mas, meus queridos, só as leis não mudam pessoas. Pessoas precisam ser mudadas em seus corações. Precisam ser mudadas no interior de suas vidas. Por isso o Senhor Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí ele passa a mostrar a necessidade de algumas mudanças internas na nossa vida. E essas mudanças são realizadas graças ao poder do Evangelho, ao ensino da palavra, à presença do Espírito Santo, a um correto ensino desde a infância. Infelizmente, muitos pais descuidam na formação dos filhos. Quando acordam, o filho já está em uma idade em que ele já tomou muitas decisões na vida, ele tomou muito as rédeas da sua vida. É necessário ensinar desde bebê, formar. Bom, mas seguindo então no ensino do Senhor Jesus, que vem mostrar a dignidade da vida, o Senhor Jesus mostra nos versículos seguintes que a dignidade da vida é revelada em ações. O Senhor Jesus fala aqui a respeito de algumas ações que nós não devemos praticar e outras ações que nós devemos praticar por causa da dignidade da vida. O Senhor Jesus nos mostra que tirar a vida do semelhante é o extremo do desrespeito à vida. Atentar tirando a vida é o extremo. Aí o Senhor Jesus nos chama a cuidarmos de algumas ações cotidianas, porque as pessoas podem bater no peito dizendo: eu nunca matei. Mas também pode não ter respeitado a dignidade da vida. Pode ter quebrado princípios da dignidade. O Senhor Jesus aí mostra algumas ações que precisam ser evitadas, porque estas ações ferem a dignidade das pessoas. Quais as ações que precisam ser evitadas? Olha, ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Tudo bem, o Senhor Jesus está dizendo, se dirigindo a pessoas que não atentavam, que não matavam, mas que lá dentro de casa o irmão se irava contra o irmão e xingava o irmão, e chamava o irmão de tolo e insultava o irmão. Ou isso não acontece nos relacionamentos de irmãos? Ou quem sabe lá no ambiente de trabalho, sempre tem aqueles que gostam de aproveitar um pouco, que provocam a ira, e sempre há aqueles que caem na provocação e se enchem de ira. Ou quando você se sente prejudicado por alguém, o seu coração fervilha, cheio de ira. O Senhor Jesus diz que se nós iramos sem motivo, estamos sujeitos a julgamento. A ira leva as pessoas ao rancor, levam as pessoas à contenda, ao ressentimento, à discórdia. A ira traz muitos malefícios para o coração das pessoas.
Mas talvez você possa dizer, pastor, e a ira de Deus? A Bíblia diz que Deus se ira. Mas cá entre nós, há uma diferença aí bem considerável entre nós e Deus, né? Entre a justiça, a pureza e a santidade de Deus e nós. A nossa ira é uma ira pecaminosa. A ira de Deus é uma ira pura, santa, justa. Não é? A ira humana é aquela ira que está desejando mal, está planejando mal, busca uma oportunidade para retalhar, não é? Então veja, irmãos, quando nós damos lugar à ira, alimentamos a ira, isto é uma forma de atentar contra a dignidade do semelhante, e o Senhor Jesus nos chama a atenção. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não consigo, quando eu vejo, eu já me irei. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? Talvez você não consiga evitar a chegada da ira, porque ela não pede licença, ela não fala, bom dia, você me deixa entrar. Quando você percebe, ela já está presente. Agora, a palavra de Deus diz para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Se a ira chegou, trabalhe para você resolver aquela situação. Ore a Deus, busque misericórdia do Senhor, procure se acalmar, peça a direção do Espírito Santo na sua vida. Peça o domínio próprio que vem do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Peça a mansidão que é fruto do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo gera e produz estes frutos na nossa vida. Mas aí o Senhor Jesus continua dizendo que nós não podemos também insultar o semelhante, o próximo, quando ele diz: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Essa palavra insulto, no original ela significa você chamar o seu irmão de cabeça vazia, desmiolado, ou imprestável. É você desconsiderar o valor da pessoa. E há muitas maneiras para você desconsiderar o valor da pessoa. Para você dizer que aquela pessoa não tem nenhum valor, não presta. Isso é insultar. Aí o Senhor Jesus está dizendo, se você profere esse insulto, você está sujeito a julgamento do tribunal. Porque, irmãos, o seguinte, a vida pertence a Deus. Deus soprou nas narinas do homem comunicando vida. Ele é Senhor da vida, porque Ele é dono, Ele é Senhor nosso. Então, por isso, nós precisamos tratar de forma digna as pessoas em função de Deus ser o Senhor de todos nós. Não é? Aí o Senhor Jesus vai um pouco mais adiante, e Ele vai apertando cada vez mais. Igual aquelas mães que antigamente, né, creio eu, gostavam de beliscar, né? Pegava, quando você achava que já estava acabando, estava apertando mais. O Senhor Jesus, Ele começou dizendo, quem se irá está sujeito a julgamento. Quem insultar está sujeito a julgamento tribunal. Agora Ele diz, quem chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Todas são formas que a pessoa está desconsiderando a dignidade da vida humana. Por isso o Senhor Jesus disse, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo.
Ou seja, vocês não estão tendo uma compreensão exata a respeito do que o mandamento diz. Porque as pessoas se orgulhavam dizendo: nós não atentamos, nós não matamos, estamos muito bem. Mas e a ira sem motivo? E os insultos? E o chamar de tolo? Mas o Senhor Jesus, em seguida, ele fala também a respeito de algumas ações positivas que nós precisamos ter. Algumas ações que nós precisamos praticar. Não apenas evitar a ira, o insulto, o xingamento. Não apenas evitar, cortar isso da nossa vida. Mas tem algumas práticas que nós precisamos também cuidar delas. Aí, no versículo 22, ele diz, aliás, no versículo de número 23 e 24, ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Algumas práticas que nós devemos deixar de lado e outras que nós devemos desenvolver na nossa vida. E aqui ele fala a respeito da reconciliação, nos mostrando, irmãos, que a adoração, que a comunhão com Deus, que o culto, que o louvor e que as ofertas que nós apresentamos ao Senhor, para que tudo isso seja aceito verdadeiramente diante do Senhor, nós precisamos primeiro nos reconciliar com as pessoas. Vai ter com o teu próximo, aquele ao qual você ofendeu. Você ofendeu com a palavra, você ofendeu com atitude, você ofendeu com um comentário. Vai ter com ele, procura a reconciliação com ele, depois vem à presença de Deus e Deus te abraçará, te receberá neste culto maravilhoso. Para isso, nós precisamos ter humildade, reconhecer que antes de mais nada o Senhor nos abraça, nos perdoa, nos recebe. Nós precisamos abrir mão das nossas razões, porque muitas vezes nós estamos tão cheios de razões que nós não temos a humildade de resolver as situações. Mães, pais, se tem algum problema entre os irmãos em casa, não deixe, senta os irmãos, eles precisam resolver. Marido e esposa, esposo e esposa, irmãos da igreja, parentes, situações não resolvidas, é preciso resolver, por causa da dignidade do ser humano. Nós precisamos tratar de uma forma digna as pessoas. Deus quer isso, o Senhor se agrada disso. E dentro da reconciliação, dessas atitudes positivas que nós precisamos ter, nós poderíamos dizer também que nós precisamos nutrir bons pensamentos. Se nós nutrimos a ira, o insulto no coração, isso não vai agradar ao Senhor, como o Senhor Jesus mostra aqui. Mas o apóstolo Paulo vem nos dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz está convosco. Então, o que é bom, o que é justo, o que é amável, é isso que deve ocupar o nosso pensamento, irmãos.
Quando bater a porta do seu coração, aquela ira, aquela raiva, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de que você foi prejudicado, foi injustiçado, foi maltratado, e isso começar a gerar rancor no seu coração, ore a Deus, renuncie, peça perdão ao Senhor e comece a pensar nas coisas boas, comece a pensar que desde a eternidade Deus te escolheu para a salvação, enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para te perdoar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esta é a razão de você não ser consumido. Deus tem cuidado da sua vida dia após dia. Comece a pensar em coisas boas e a louvar a Deus por todas as coisas boas que Ele tem lhe dado. Tudo isso, irmãos, tudo isso diz respeito à dignidade da vida. Mas um outro aspecto que o Senhor Jesus vem nos mostrar aqui, que eu chamo fronteiras da dignidade, porque na vida é o seguinte, irmãos, há conflitos na vida que são inevitáveis. Infelizmente, há conflitos na vida que são inevitáveis. Por exemplo, tem gente que diz, bom, a palavra de Deus diz, não matarás, portanto, eu não vou, o filho meu não vai à guerra em hipótese alguma, porque é contra o ensino da Bíblia. Outros dizem o seguinte: se acontecer de alguém invadir a minha casa para matar a minha família, eu não posso me defender. E esse é um assunto que está aí na mídia nestes dias, né, com essa flexibilização do uso de armas diante do decreto assinado pelo presidente. O direito à autodefesa. Posso exercer, posso não exercer. Isso vai quebrar o mandamento? Interessante, irmãos, que até dentro da pregação de domingo passado, os irmãos devem ter observado, devem se lembrar a respeito das cidades refúgio, que o Senhor estabeleceu as cidades refúgio para que quem involuntariamente cometesse um crime pudesse se refugiar lá e não seria punido. Não seria punido. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade de conflitos nesse mundo. Não vamos viver a perfeição nesse mundo. Então, nós não podemos dizer que um cristão que vai à guerra defender o seu país está errado por isso. O bom seria que não houvesse guerras. Mas, como nós afirmamos, há conflitos que são inevitáveis. Oramos para que jamais o malfeitor entre nas nossas casas, não é? Agora, essa questão, talvez se os irmãos perguntassem, é correto esse decreto do presidente de se usar uma arma? Defender a família é correto, defender. Agora, se convém, aí passa por todo um processo muito complexo. Não é? Muito complexo, porque geralmente quem invade uma casa já está preparado para qualquer coisa. Não é? Às vezes a pessoa, no intuito de defender, vai fazer loucura. Então é preciso muita sabedoria, muita oração. Não é? Mas aqui o Senhor Jesus disse: quem sem motivo se irá contra o seu próximo. Esse sem motivo já nos mostra que na vida existem caminhos que são caminhos que, como eu disse, diante dos conflitos inevitáveis, nós assumimos algumas posturas, é necessário assumir algumas posturas, e que o assumir essas posturas não significa necessariamente que seja um erro. Tá? Bom, mas para finalizar,
O trato do semelhante com dignidade, este é o princípio do Senhor Jesus ao nos ensinar aqui, que nós devemos sempre tratar o semelhante com dignidade. Isso requer urgência de nós. Não é algo que você pode pensar amanhã, depois. Você pode refletir alguns anos na sua vida para posteriormente você mudar de atitude. Não é algo para você pensar, não, daqui uns anos eu vou melhorar no meu relacionamento conjugal, vou tratar a minha esposa de uma forma mais digna, vou tratar os meus irmãos de uma forma mais digna, vou tratar com o semelhante de uma forma mais digna. Não, o Senhor Jesus mostra que existe urgência nas nossas mudanças de atitude. Veja aí o que o Senhor Jesus diz no verso 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Sem demora, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então nós estamos a caminho ainda, irmãos. Nós não sabemos até quando nós estaremos a caminho, porque o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Então o Senhor Jesus diz, o mais rápido, depressa, reconcilie, entre em paz com o teu adversário, enquanto você está a caminho, para que você não seja entregue ao juiz. O juiz é Deus. Então, irmãos, esse trato do semelhante com dignidade é algo que nós precisamos assumir. As nossas atitudes precisam ser imediatas, não é algo que nós ficamos postergando. Não, eu tenho um problema. Me recordo de uma senhora que me disse certa vez que tinha um problema com a parenta dela desde a juventude. Uma senhora já idosa, muito idosa. E aquela senhora disse, o que é que eu faço, pastor? Eu disse, olha, procura ela o mais rápido possível. A senhora já esperou demais. Já esperou demais. Aí passaram-se alguns dias, eu retornei lá e perguntei, e aí, resolveu? Ela diz, ainda não, pastor, estou esperando uma oportunidade porque ela mora fora. Eu disse, a senhora sabe para que serve aquele aparelhinho que a senhora tem ali? Que põe no ouvido? Telefone? Pega o telefone e resolva essa situação. Meus irmãos, aquela senhora usou o telefone, conversou, resolveu o problema e dentro de poucos dias ela faleceu. Dentro de poucos dias faleceu, mas graças a Deus resolveu a situação. Resolveu. Homicídio. Não podemos nos apegar apenas ao pé da letra e esquecer que o Senhor Jesus está retratando a dignidade da vida. E que nós precisamos tratar a todas as pessoas de uma forma digna, de uma forma respeitosa, perdoando a quem deve ser perdoado, nos relacionando com todos e caminhando em paz juntos. Que Deus nos ajude e nos abençoe na nossa caminhada. Os irmãos têm alguma palavra, alguma dúvida? Os irmãos têm a oportunidade de se manifestarem. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos fortaleça, nos dirija pelo Espírito Santo, na presença dEle. Em pé, oremos. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos corrige, que nos ensina, que nos edifica. Muitas vezes a vida se revela cheia de conflitos. O convívio interpessoal não é tão simples, não é tão fácil, o Senhor sabe disto. Conhece as nossas fragilidades, mas queremos, ó Pai, andar de acordo com Tua palavra. Reconhecemos que Tu és Senhor da vida e queremos respeitar as pessoas à nossa volta. E nós pedimos que o Senhor nos ajude
a tratarmos de uma forma digna a todo o ser humano. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, todos aqueles que acompanham a exposição da Tua Palavra, que sejam alimentados, dirigidos pelo Espírito Santo, que vivam em mansidão, discernimento, sabedoria e amor ao próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.